Quem realmente controla o Bitcoin? São os mineradores que provêm a força computacional para manter o sistema operando e rodando? São os full nodes, que são os usuários, os validadores independentes do sistema, e qualquer um pode ser um full node, basta baixar o cliente do Bitcoin no computador e começar a validar transações? Ou então seriam os desenvolvedores líderes do projeto, que são os programadores que atualizam o software, que propõem novas soluções, melhorias, ou até corrigem bugs do sistema? Seriam esses os que controlam o Bitcoin, que mandam no Bitcoin? Essa pergunta é bastante pertinente, precisamente por causa do momento que a gente vive agora no Bitcoin. Que há essa guerra civil, que alguns denominaram assim, né? Essa guerra de, por um lado, o Bitcoin Core, que é o cliente principal do Bitcoin, é o que está rodando, e por outro, o Bitcoin Unlimited, que seria uma espécie de melhoria do Bitcoin para mudar o sistema e aumentar a capacidade de processamento de transações, com alguns trade-offs que eu não vou entrar no detalhe agora de qual é melhor e qual é pior. Mas enfim, há essa guerra civil, e essa é a razão, a principal razão da queda no preço do Bitcoin, são as incertezas com relação ao futuro do sistema, se vai vingar o Bitcoin Unlimited ou se vai permanecer o Bitcoin Core, enfim. Mas essa pergunta é pertinente porque não apenas os céticos que se intrigam com a questão de quem controla, quem está por trás do Bitcoin, quem de fato detém o controle e o mando do sistema, mas até mesmo os especialistas, ou quem já está acostumado e familiarizado com o Bitcoin, não entende de fato quem realmente controla. Porque no final das contas, não é nenhum desses atores, não são os programadores, os desenvolvedores do sistema, não é minerador, também não são full nodes, nenhum desses atores são os agentes que controlam o Bitcoin. Quem realmente controla o Bitcoin são os investidores, são os usuários da moeda, são os investidores que demandam o Bitcoin, que valorizam, que dão valor à moeda. Esses são os atores que realmente controlam o Bitcoin. Porque vejamos, imagine se os mineradores do Bitcoin Unlimited conseguem executar um hard fork, bifurcam a rede e detêm a maior força computacional do Bitcoin Unlimited. Se o mercado, se os investidores não enxergarem esse movimento como benéfico para a moeda, como vantajoso para a moeda, a cotação do Bitcoin Unlimited vai cair no mercado, vai colapsar e vai ter uma queda brusca. E quem mais vai sofrer com isso são justamente os mineradores que têm lá capital imobilizado, milhões de dólares em maquinário específico para mineração de Bitcoin. Se o preço desaba, são eles os primeiros perdedores, ou quem mais tem a perder por todo o capital imobilizado. E é por isso, então, que é muito difícil de fazer um hard fork, e é por isso que essa situação que a gente está no momento, de Bitcoin Unlimited e Bitcoin Core, que essa situação não se resolve, é como uma espécie de, que o americano diz o chicken game, é o jogo, nem sei qual é a tradução literal em português, mas que um fica ameaçando o outro, o Bitcoin Unlimited fica ameaçando que vai bifurcar, ou que vai conseguir mais mineradores, e o Bitcoin Core diz que não vão conseguir, mas um fica tentando ameaçar o outro, e no final das contas nada de fato acontece. Porque se o Bitcoin Unlimited quisesse de fato bifurcar a rede, criar a sua e seguir minerando na sua blockchain de Bitcoin Unlimited com as mudanças que eles querem fazer, eles já teriam feito isso. Não precisa do consenso da comunidade. Se eles quiserem criar uma altcoin Bitcoin Unlimited, eles podem fazer isso já. Então eles já poderiam ter feito isso. Só não o fazem porque eles têm medo, porque eles sabem que não há uma percepção, não há um consenso, aí não entre os mineradores, mas não há um consenso entre os usuários, entre a comunidade, entre os investidores da moeda, quem dá valor à moeda. Não há um consenso no mercado de que o Bitcoin Unlimited vai ser benéfico no longo prazo para o Bitcoin. E havendo esta dúvida, ninguém vai querer arriscar bilhões de dólares, que já é o valor de mercado do Bitcoin, mais de 20 bilhões. Ninguém vai querer arriscar um mercado de 20 bilhões de dólares fazendo uma mudança brusca que pode repercutir de forma muito negativa no longo prazo e vai fazer com que todos os mineradores, full nodes e todo mundo que detém a Bitcoin perca dinheiro por causa de uma mudança repentina. É por esse motivo que ainda não houve um hard fork do Bitcoin Unlimited, porque se eles quisessem criar um hard fork, quisessem criar um Bitcoin Unlimited paralelo, já poderiam ter criado e ia seguir Bitcoin Core de um lado, seguir Bitcoin Unlimited de outro, e as duas moedas iam ser testadas no mercado, e o mercado, os investidores iam determinar
qual que tem mais valor. Então, no final das contas, quem realmente controla o Bitcoin são os investidores, são as pessoas, os usuários que dão valor à moeda e que façam que ela tenha um preço no mercado. Eles é que realmente controlam o Bitcoin. Qualquer coisa que seja proposta, seja feita, seja alterada, se não for em benefício dos investidores, ou se não for algo que traga valor para o Bitcoin, que seja percebido como vantajoso, isso não vai passar e não vai para frente. E é por isso que ainda não tivemos o hard fork, e é por isso também que eu não acredito que vai haver um hard fork. Essa é a minha previsão. Eu acho que no final das contas isso não vai acontecer, e o Bitcoin vai sair ainda mais resiliente desse episódio todo, que eu já falei no outro vídeo, porque ele vai comprovando algo que é realmente extraordinário e é fantástico de se assistir, porque é assim uma genialidade na estrutura de incentivos que foi criada pelo sistema, pelo Satoshi Nakamoto, que eu já disse, de fato funciona. Tá todo mundo junto no sistema, tá todo mundo junto no mesmo barco. Ninguém pode querer impor a sua vontade, tentar fazer qualquer tipo de coerção e obrigar as partes a adotarem alguma versão do sistema que eles não têm interesse, ou tentar forçar uma mudança no Bitcoin, se isso não for percebido como algo vantajoso. E é por isso que eu digo que esse é um sistema, ou é talvez os maiores, ou do grande experimento econômico e social das últimas décadas, ou talvez do último século, porque a gente está aprendendo a lidar com isso. É muito novo e é inédito, e ainda é percebido e é enxergado, encarado pelas pessoas, que um sistema que detenha um controlador, alguém responsável individualmente pela manutenção do sistema, assim como é com o Ethereum de certa forma, ou com o Dash, que essas moedas ainda são vistas, por ter uma entidade, um desenvolvedor responsável, um grupo de pessoas que são vistos como os líderes do projeto e que têm poder de decisão, essas moedas são vistas ainda como tendo uma propriedade superior ao Bitcoin, porque o Bitcoin não tem isso. Isso que eu acho um equívoco, e é isso que estamos ainda aprendendo a apreciar, que é o fato de não haver ninguém controlando individualmente o Bitcoin. Seja um grupo de desenvolvedores, seja um grupo, uma coalizão de mineradores, enfim, ninguém individualmente controla o Bitcoin. E essa é uma grande força do sistema, é uma grande fonte de valor do sistema, e por isso que é um sistema que ainda precisa ser entendido. E essas outras moedas, quando essa percepção estiver mais gravada na mente das pessoas, dos usuários, isso for entendido na sua plenitude, Ethereum, Dash e outras moedas, eu acredito que vão perder valor de mercado, porque isso vai ser visto como uma fraqueza. Ter alguém responsável individualmente pelo sistema, ou com real poder de decisão, como foi o caso do Ethereum, quando teve o fatídico DAO, né, o Distributed Autonomous Organization, que foi um hacking, perderam milhões de dólares, e eles conseguiram voltar atrás no sistema graças a um grupo restrito de desenvolvedores que tinha, sim, poder de decisão sobre o sistema. Isso, na minha opinião, isso é uma fraqueza e não uma vantagem, mas ainda não é percebido dessa maneira pela maior parte das pessoas. E quando isso for percebido e realizado de fato, acho que o Bitcoin vai ganhar ainda mais valor de mercado, e isso vai ser encarado pelas pessoas e pelos investidores, sobretudo, como a grande força do Bitcoin. Aí que você vai entender que é um sistema, sim, descentralizado, é um sistema em que os incentivos funcionam e que não tem ninguém individualmente controlando, e que está todo mundo junto com os interesses alinhados nesse grande experimento e econômico, social que estamos vivendo hoje.